Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito do nosso vídeo de hoje é falar um pouco sobre perispírito, transplante de órgãos e memória, né? À medida que nós formos aqui falando, vai ficar claro, né, qual é o tema exatamente. Mas, enfim, essa é uma temática realmente muito importante, muito interessante. Este é um vídeo sobre o tema. Talvez em algum momento futuro façamos um outro, mas, enfim, por hora ficaremos então com esse vídeo, né? Gostaria então de começar lembrando aqui uma parte, um trecho do comentário que Allan Kardec fez após a resposta dada pelos espíritos superiores à pergunta 155 do livro dos Espíritos. Então, comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispirítico. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida é toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então, nos lembra Kardec que o desprendimento do perispírito, né, e seria um desprendimento definitivo nesse caso, né, no caso da desencarnação, enfim, com a morte do indivíduo. Esse desprendimento pode ser meio que imediato, né, para alguns indivíduos, mas para outros pode demorar dias, semanas e até meses. Bom, mas o tema então desse vídeo se refere, né, o assunto que nós vamos discutir aqui, se refere ao seguinte. Ao longo das décadas, né, desde que, enfim, o transplante de órgãos se estabeleceu como algo, né, vamos chamar de rotina cirúrgica, né, surgiram vários casos ao longo do tempo de indivíduos que foram transplantados, tipicamente receberam um coração de um certo doador, né? E aí a legislação de cada país pode variar, etc., mas via de regra o transplantado, né, aquele que recebe o órgão, muitas vezes não conhece a identidade, né, daquele que doou o órgão, etc., mas enfim, após o transplante, muitas vezes verifica-se que o indivíduo que recebeu o órgão, né, muito embora muitas vezes não conheça em absoluto a identidade do doador, quais eram seus gostos e preferências, seus hábitos de vida, etc. Não obstante isso, né, o indivíduo que recebeu então esse órgão passa muitas vezes após, né, receber o órgão, passa a adotar certos comportamentos, certas condutas, adquire certos gostos, por assim dizer, que eram do indivíduo de quem ele recebera o órgão, né? O indivíduo, por exemplo, tinha uma vida sedentária, etc., mas o doador do órgão, né, de quem ele nem sequer conhece a identidade, nem hábito de vida, por exemplo, gostava de escalar montanhas, gostava de pedalar, andar de bicicleta com frequência, era uma pessoa meio que atlética, etc. E o indivíduo, então, que recebeu esse órgão, subitamente, né, após, né, ter recebido o órgão, se recuperado, passado ali por um período de convalescência, após retomar, digamos, uma vida normal, começa espontaneamente, de maneira inexplicável, a exibir hábitos, comportamentos, gostos, né, daquele indivíduo falecido de quem ele recebeu o órgão, né? Como explicar isso? Como explicar isso? Né? O propósito do pequeno vídeo de hoje é justamente trazer esse tema, né,
e levantar aí duas hipóteses, que são hipóteses realmente apenas, né? Até onde sei, desconheço, né, que as hipóteses tenham sido previamente levantadas, mas enfim, em todo caso são hipóteses minhas, hipóteses apenas, né? Bom, ok, o indivíduo então passa a exibir comportamentos, a ter certos gostos que eram do indivíduo de quem recebeu o órgão, né? Mas como explicar então que, ao menos em parte, né, uma fração, digamos, da memória, né, do indivíduo falecido e que doou o órgão seja assumida, seja assimilada, seja incorporada pelo indivíduo ainda encarnado e que recebeu aquele órgão? Como explicar isso, né? As hipóteses que levantaremos dizem respeito ao perispírito, né? Ao perispírito e como é que nós podemos, utilizando, né, do saber que já se possui sobre certas propriedades do perispírito, levantar hipóteses explicativas, né? Bom, Zalmino Zimmermann, né, no seu livro intitulado Perispírito, que é um livro dedicado inteiramente ao perispírito, né, como o título indica, suas propriedades, características, etc., Zalmino Zimmermann, então, nos lembra: de feito, a fisiologia do cérebro físico espelha rigorosamente a do cérebro espiritual, que se projeta inteiro no perispírito. Os circuitos neuronais que servem ao processo mnemônico correspondem aos respectivos circuitos espirituais semi-materializados no perispírito, que lhes servem de suporte e que possibilitam, em ritmo bidimensional, o arquivamento e a recuperação de todas as experiências vividas. Então, o perispírito é capaz de reter memórias, etc. E sabemos que é assim por conta de tudo que a doutrina nos diz. Se assim não fosse, uma vez o espírito tendo desencarnado, né, o indivíduo não mais se lembraria de nada que acontecera enquanto ele estava encarnado, por exemplo. Nem tampouco se lembraria de encarnações passadas. Bom, o que nós temos aí na tela é o chamado tempo de isquemia para diferentes órgãos que podem ser transplantados: coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim e córnea. O tempo de isquemia, grosso modo falando, é após o falecimento do indivíduo, né, por quanto tempo ainda aquele órgão pode ser considerado como adequado para ser transplantado para uma outra pessoa com êxito, né? Perceba-se que no caso do rim, 48 horas, é claro, o órgão tem que ser conservado em condições adequadas também, evidentemente. Mas enfim, coração, 4 horas, pulmão, de 4 a 6 horas, fígado, 12 horas, assim por diante, né? Bom, 7 dias no caso das córneas, mas rim 48 horas e os outros órgãos bem menos do que isso, o coração apenas 4 horas. E sabemos, do que nos diz Kardec, que uma vez o indivíduo tendo falecido, podem se passar várias horas, dias, semanas, até, enfim, para que o perispírito se desprenda por completo do corpo. Moral da história: por mais que o órgão tenha sido extraído, né, por mais que o órgão tenha sido extraído, muitas vezes o perispírito do indivíduo não se desvencilhou completamente do corpo, consequentemente, não se desvencilhou por completo daquele órgão, né? E Zalmino Zimmermann, na citação que apresentei ainda há pouco, nos relembra que o perispírito sim é capaz de reter memórias, né? Quer dizer, uma interpretação, né, fisiológica, anatomofisiológica típica, né? O órgão da memória é o cérebro, etc., né? Mas nós que estudamos o espiritismo sabemos que não é bem assim, né? Sabemos que não é assim, né? Mas enfim, e nos fala de novo, né, Zimmermann na mesma obra: se, quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que componham os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de percepção amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza
com todo o seu ser. Enquanto o indivíduo está encarnado, grosso modo falando, ele enxerga através dos olhos, ouve através dos ouvidos, etc. Mas no indivíduo desencarnado, no perispírito, né? Enfim, o corpo físico permanece, irá perecer, perispírito, né? Do qual o espírito faz parte, né? Irá subsistir. O perispírito, então, e há relatos diversos na literatura, obras de Bozan e outros mais, quer dizer, relatos de desencarnados afirmando isso, a percepção sensorial, né, do indivíduo desencarnado através do seu perispírito é muito maior, quer dizer, ele meio que enxerga, vê, enfim, ouve, né, tem todos os sentidos através de todo o perispírito e não apenas através de algum órgão, né, que é o que acontece quando o indivíduo está encarnado. Moral da história? Bom, o perispírito é capaz de reter memórias. Essas memórias, sensações estão, digamos, deslocalizadas pelo perispírito como um todo e sabemos que o perispírito pode demorar dias, semanas, né, para desacoplar-se completamente, digamos assim, do corpo físico. Isso significa dizer que, sobretudo para órgãos, né, que são transplantados com, né, 8, 12 horas, ou no caso do coração apenas 4 horas, o tempo de isquemia, o transplante é efetuado, o órgão é inserido no corpo de uma pessoa que está encarnada antes mesmo que o perispírito do indivíduo, muitas vezes, do indivíduo que faleceu, tenha se desprendido por completo. Né? Então, a hipótese 1 que nós levantamos. Quando do transplante de órgãos, a persistência de memórias afetivas, de hábitos de vida, etc., né, do doador para o receptor do órgão, aquilo que a gente falou lá no começo, explica-se pela presença no órgão doado de parte do material perispiritual do doador. Essa é a hipótese que levantamos. Né? E se você levar em conta aqui, como sabemos também da doutrina, está no Livro dos Espíritos, em outras obras e tal, quer dizer, o espírito constrói, por assim dizer, o perispírito, utilizando, né, a matéria fluídica que ele encontra no globo onde ele está encarnado. Quer dizer, então, o perispírito ele pode ser construído, né, a partir de matéria fluídica encontrada no globo no qual o indivíduo está, né, vivendo. Então, o perispírito, evidentemente, pode também sofrer perdas, digamos, de material, já que ele pode ser construído e pode ter acréscimos, né, de material. Então, nos parece uma hipótese perfeitamente viável. Né? Se parte do fluido perispiritual do indivíduo ainda está presente naquele órgão quando ele é inserido no corpo de um outro indivíduo, né? E se o perispírito é capaz de reter memórias, e o é, de maneira deslocalizada, né? Não quer dizer que a memória só possa estar no fluido perispiritual que está, né, digamos, associado ao cérebro, mas pode estar também, né, a mesma memória de maneira integral no fluido perispiritual associados a outros órgãos, como o coração, por exemplo. Seria perfeitamente natural, né, estando correta, é claro, né, essa hipótese, seria perfeitamente natural que o indivíduo fosse capaz de assimilar, né, memórias de outrem ao receber de outrem esse órgão. Né? Bom, o fato do coração ser o órgão com menor lapso temporal entre remoção e reimplante, menor tempo de isquemia, né, sugere que casos de memórias transferidas devem ser mais comuns no caso de transplantes desse órgão. Né? E se você consultar a literatura, é efetivamente isso que se constata. Né? Esses relatos de indivíduo, né, que após um transplante de órgão passou de maneira um tanto inexplicável a assumir atos, atitudes e determinados comportamentos de vida do indivíduo falecido de quem ele recebera o órgão, e esses relatos são mais comuns no caso de transplante de coração. Né? Isso não deixa de ser um reforço para a nossa hipótese, que, bem entendida, é apenas uma hipótese. De momento, não podemos dá-la como um fato comprovado. Né? Mas é uma hipótese que me parece interessante e viável, né? dados os fatos que conhecemos através do perispírito. Né? Que ele pode demorar horas, dias ou mesmo semanas, né, para se desacoplar por completo do corpo físico, do corpo material, né? Que ele é capaz de reter memórias e de maneira integral, né, de maneira deslocalizada. Né? Então, nos parece uma hipótese perfeitamente viável que explicaria, né, esse aparentemente inexplicável fenômeno de um indivíduo transplantado passar a assumir atitudes, comportamentos, etc., de um indivíduo já falecido, de quem
ele recebeu um órgão como doação, né? Então, essa é a nossa hipótese número 1, explicativa, né, para esse fenômeno realmente muito curioso, muito interessante, e que, né, independentemente da nossa hipótese mostrar-se mais correta, menos correta, ou como seja, por certo que a explicação por esse fenômeno envolve necessariamente a questão perispiritual. Uma hipótese segunda, uma segunda hipótese seria, estando o perispírito desencarnado ainda parcialmente ligado ao órgão doado, a transmissão de memória dar-se-ia de perispírito a perispírito, né? Então você não teria que assumir que parte do fluido perispiritual foi carregado junto com o órgão, digamos assim, que seria transplantado em outra pessoa. Como o perispírito desencarnado ainda permanece, né, por questões afetivas, etc., enfim, ligado, né, à parte do seu corpo material, e esse órgão, então, suponhamos um coração, vai ser inserido no corpo, né, de uma outra pessoa, mediante transplante, né, então a comunicação, a transmissão de memórias e, portanto, de hábitos de vida, etc., dar-se-ia de perispírito a perispírito. Do perispírito do indivíduo desencarnado, mas que ainda se encontra parcialmente ligado, né, ao seu corpo material, o que inclui aquele órgão que será transplantado para um terceiro, ao contato, então, digamos, desse perispírito com o perispírito do encarnado que está a receber o órgão que foi doado, né? Então seria uma comunicação entre espíritos, entre um espírito encarnado do indivíduo que está a receber o órgão e um espírito desencarnado do indivíduo de quem o órgão foi retirado e doado para um terceiro. No fim das contas, seria uma comunicação perispírito-perispírito, né? Sem a necessidade de nós levantarmos aquela hipótese de que parte do fluido perispiritual seria carregado junto, digamos assim, com o coração, com o pulmão, ou com o órgão que houvesse sido extraído para ser posteriormente inserido cirurgicamente numa outra pessoa, né? Essa hipótese também é viável, de alguma forma relacionada com a primeira, mas que tem a vantagem de subtrair, né, aquela necessidade de entendermos o fluido perispiritual como algo que possa ser carregado separadamente junto com um determinado órgão. Tá certo? Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil de alguma forma, se enriqueceu os seus conhecimentos ou a sua capacidade de reflexionar, ou de refletir, perdão, sobre a doutrina espírita, se inscreva no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.